para chegar na história desta ponte, eu preciso voltar no tempo, há 62 anos atrás. Então, resgatando a história com o seu José e com Dom Gregório, que são filhos dos pioneiros de São Bernardino, chegamos à seguinte conclusão, então. São Bernardino, ela já era habitada por caboclos, descendentes de índios e de bugres. Então já estava habitada, mas por poucos habitantes. E na época de 1958, então os desbravadores, vindo do Rio Grande do Sul, vieram, através do seu Aldino Scheide, procurar a terra nova, uma terra promissora, uma terra produtiva. E aí começaram a vir esses pioneiros para São Bernardino. E moravam para o lado de lá do rio. E para o lado de cá não tinha acesso. Foi quando em 1961 construíram um pontilhão baixo flutuante, nessa posição mais ou menos. Então era um pontilhão flutuante, amarrado com cabo de aço. Mas quando a cheia do rio chegava, trazia árvores, tocos e sempre danificava o trânsito. Os moradores tinham que vir limpar toda a estrutura para que voltasse à normalidade novamente. E ela durou até ano de 1963, quando o rio levou embora também. Veio uma árvore grossa e levou tudo embora. Pois bem, 1964, então com a liderança então do seu Aldino Léo Scheide, do seu Albino Emílio Funziger, meu pai, acredito que já estava residindo nessa época aqui, éramos vizinhos do seu José e do seu Emílio. Então eles, juntamente com os demais moradores pioneiros, construíram uma ponte alta. Construíram uma ponte alta nessa direção aqui, né, José? Onde está essa ponte aqui? Bem aqui. Então uma ponte alta de madeira, construída com a força física dos pioneiros. Eles doaram a madeira, eles doaram dias de serviço, dias de suor, para construir uma ponte de madeira. E aí eu preciso contar 3 fatos curiosos. Primeiro, a ponte, com o passar do ano, apodreceu algumas tábuas. E uma noite, o seu Roque Kunzla, já em memória, descendo de bicicleta, não viu que faltava as tábuas, caiu lá dentro do rio. Então, é uma história que ficou registrada, né, José? Outra história. Vocês sabiam que na época, em 1964, já cobravam um pedágio nessa ponte? Pedágio, gente. Tinha um senhor que residia do lado da ponte, construíram um barraco de chão batido, ele residia ali, era um caboclo, caolho, de nome Vicente. Não sabem o sobrenome, mas era de nome Vicente. E tinha uma cancela para o lado de cá, uma cancela de madeira. Certo dia, ele não encontrou a cancela, acredito que tinha tomado uma cajibrina, ele amarrou uma corda num palanque e a outra corda ele amarrou no pé da cama, onde ele dormia. E um senhor de sobrenome Bender, vindo a cavalo num trotito, pegou com aquela corda no peito do cavalo e levou a corda junto. E o que aconteceu? Levou o pé da cama junto também. E com isso o seu Vicente caiu da cama e acordou. Mas esse pedágio era cobrado e o dinheiro era destinado para a prefeitura de Camporeja na época, para fazer a manutenção. Enfim, 2, 3 anos depois parou essa cobrança de pedágio. E rege a lenda também que essa ponte ela era amarrada com cabos de aço em árvores. E rege a lenda também que alguém foi lá e serrou esse cabo de aço. E quando deu uma cheia, com as árvores e os galhos que vieram, levou a ponte embora. Aí, o que aconteceu? Já existia o município de Campoerê, já existia o município de São Lourenço do Oeste. Aí as lideranças, novamente, indo buscar recurso para construir a terceira ponte. Mas rolou um plebiscito em São Bernardino. Rolou um abaixo-assinado para mudar o local da ponte. E realmente mudou o local. Daqui, ela se mudou aonde liga o bairro, o centro e o bairro Scheide, lá próximo à delegacia. Então mudou-se através de um plebiscito, um abaixo-assinado, o local da ponte. Mas os moradores que residiam em Linha Bender, que era o único acesso, conforme o José falou, e Linha Herveira, para não fazer a volta de 2, 3, 4 quilômetros, resolveram construir uma pinguela.
A pinguela era mais nessa direção aqui. Isso, mais nessa direção era uma pinguela. Então nessa pinguela, ela era com árvores, ela foi construída em 1977. Então, em 1977, foi construída a pinguela. Essa pinguela tinha cabo de aço. E também tem histórias fantásticas. Vamos lá. Primeira, rege a lenda que tinha um leãozinho baio sempre aqui, ó, rondando e assombrando a população. E esse leãozinho bravo, as pessoas tinham medo dele. E o que as pessoas mais safadas e sem vergonha faziam? Botavam mais pavor ainda. Pegavam abóboras, tiravam o miolo da abóbora, faziam caricatura, abriam olhos, bocas e acendiam uma velinha. Para as pessoas que à noite tinham que circular aqui, morressem de medo. Eu quase falei um palavrão. Mas enfim, outros, mais safados ainda, pegavam o estrume e passavam no cabo de aço. Para quando um tal de Giovanni fosse querer namorar do outro lado do rio, que não foi o Giovanni, a hora que fosse colocar a mão no cabo de aço, chegasse na namorada, cheirando. E tem um fato triste. Tem um fato muito triste que aconteceu com essa ponte. Uma menina de 9 anos, que não sabia nadar, mas queria ir na igreja no dia de Corpus Christi, um dia de geada, muito frio, água 1 metro de altura, atravessando a ponte, ela escorrega e cai dentro da água. Caiu dentro da água. E desceu 1 quilômetro, rio abaixo, 9 anos de idade. E até que ela se agarrou em cipós e galhos de árvore e conseguiu se salvar. E essa vitória dessa menina de 9 anos, ela está aqui no meio. Cadê a Elisandra Ludwig? Está aqui a Elisandra, hoje ministra da Eucaristia, uma sobrevivente daquela época. Parabéns, você é uma guerreira. Então são fatos que aconteceram. Enfim, essa ponte já não tinha mais serventia. Por quê? Nosso município vinha se desenvolvendo, já São Bernardino era município, as pessoas precisavam trafegar por esse caminho, e em 2007, então, foi construída uma ponte de tubos de 1 metro, que está lá, ó, o antes e o depois, para vocês verem, uma ponte de tubos de metro, cobertura de concreto usinado. Serviu para a população? Sim, serviu por um bom período, mas com a evolução do tempo, o município crescendo, o município pujante, se desenvolvendo, as pessoas trabalhando cada vez mais, os equipamentos dos agricultores cada vez maiores, caminhões de leite, a necessidade fundamental da construção de uma ponte de pista dupla, igual essa de 6,25 metros de largura, era essencial. E nós assumimos esse compromisso junto com o vice-prefeito Jair Xavier, junto com a Defesa Civil. Fomos em busca, formamos a parceria. O município construiu as cabeceiras e a Defesa Civil então deu esse kit de transposição. Ela é feita, formada por 12 blocos de concreto. Os blocos laterais, eles pesam 12.950 quilos cada bloco, e são 4. Os blocos centrais são 6. Cada bloco pesa 12.250 quilos. Isso se torna em 125.600 quilos, se eu não me engano. São 125 toneladas de concreto para formar a nossa ponte. Então, uma ponte que vai trazer o progresso cada vez mais e o desenvolvimento para o nosso município. Sabendo que nós já, ano passado, né, Peri? Nós já inauguramos uma igualzinha a essa que liga Santo Agostinho e São João do Pesqueiro. E temos o sonho, ainda do ano que vem, estarmos inaugurando os outros 4 pontilhões. Um é na linha Herveira, um em São José e 2 ainda no São João do Pesqueiro. Com certeza, a Defesa Civil, junto com o governador, irão atender o nosso pedido e nós vamos sanear esse problema da questão de pontes. Então, quero agradecer a cada funcionário público que trabalhou, se dedicou, para que esse sonho se tornasse realidade. Mas esse sonho fundamental se deve ao sonho de vocês, cidadão de São Bernardino. E vale então a pena lembrar que nós vamos homenagear, com toda a história contada pelo seu José Olívio, nós vamos homenagear o seu pai que foi casado com a dona Maria Fusinger e teve 4 filhos. A Joana, que faleceu há 30, 60 dias atrás. 30? Amanhã vai fazer 30 Amanhã, 30 dias atrás, a Joana.
Nós tivemos então a filha do seu Albino, a Cecília, a Florentina, e o seu José, então, o único filho vivo, então, com 72 anos de idade, que vai ter a honra, então, de nós, então, descerir essa placa em homenagem ao teu pai e a toda a família de vocês. Parabéns, José, pelo teu pai, pela tua família, famílias honrosas, famílias que trabalham e trabalharam muito pelo progresso e o desenvolvimento. O que vocês fizeram no passado, nós estamos fazendo no presente, mostrando trabalho e serviço para que no futuro possam estar lembrando deste momento de chuva, inaugurando uma ponte. Já foi inaugurado ponte em São Bernardino no escuro, e agora com chuva, para abençoar. Muito obrigado, Deus abençoe todo mundo e que proteja a cada um de nós.